né? Porque eu não duvido que tenha gente que assista a blogueirinha e pense por um segundo que ela está falando sério, ou que ache que aquela pessoa de fato está falando aquelas coisas porque acredita naquelas coisas. Eu acho perfeitamente incrível que alguém se confunda nesse lugar. E você, como o Chaplin no filme, você escolhe trabalhar nesse fio da navalha, né? E você usa para isso a sua imagem. Provavelmente, se fosse um homem fantasiado de uma blogueira idiota, não ia dar esse efeito, porque você veria ali o truque de que é um homem fantasiado. Ou se fosse uma mulher que tivesse outra aparência, também não ia dar o mesmo efeito. Seria uma coisa para o lado do grotesco, para o lado da sátira, alguma coisa, mas não teria essa potência de confusão que causa. E talvez esse lado de o que é falado sobre você ser sobre a sua aparência ou sobre a crítica política e tal, seja um sintoma disso, né? As pessoas talvez fiquem confusas. O que eu estou vendo? Né? Eu estou vendo uma coisa, sinto que tem outra coisa, mas estou vendo outra. Mas, de qualquer maneira, o ponto é que não se ouve muito falar dessa potência propriamente artística do seu trabalho, que eu acho que é o que tem de mais subversivo e mais sensacional e de mais potente em termos de crítica. Então, a gente queria abrir perguntando para você como essas coisas passaram pela sua cabeça na hora da sua criação e sobre o seu processo em geral. Se você puder, para abrir a conversa, a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Boa noite a todas e todos. Então, eu vou contar como surgiu a blogueirinha. Primeiro eu vou falar como surgiu a blogueirinha do Fim do Mundo, depois eu vou comentar o que você disse, tá, Paulo? No fim do ano passado eu participei de um experimento cênico, uma peça que tratava sobre o texto do Samuel Beckett, Fim de Partida, que ele fala muito sobre um fim de mundo, assim. O Beckett escreveu esse texto no fim da Segunda Guerra, então é um texto muito desesperançoso, sem nenhuma perspectiva. Existe um fim do mundo à espreita e é iminente, vai acontecer logo, assim. Então, a gente estava falando muito sobre o fim do mundo durante os ensaios, e os diretores pediram para as atrizes levarem ideias do que seria o fim do mundo. E eu queria levar alguma ideia diferente, eu não queria levar uma coisa muito literal, nem muito pesada, porque já eram ensaios muito pesados, muito densos, assim. E aí eu fiquei pensando sozinha em casa no que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer, assim. E aí eu pensei nessa ideia eu pensei assim, bom, acho que um dia se o mundo acabar, as blogueirinhas não vão, não... pode acabar tudo, pode acabar a natureza, pode acabar a água, mas as blogueirinhas vão continuar no mundo, assim, elas vão Tipo continuar. as Exatamente. baratas que sobrevivem à bomba atômica. Elas sobrevivem a tudo, assim. E era essa ideia meio esdrúxula. Inclusive, eu levei isso para o exercício, para o ensaio, e no ensaio, a blogueirinha, o texto da blogueirinha era muito mais absurdo. Era como se eu estivesse fazendo uma blogueirinha num futuro, assim, sabe? Tipo assim, gente, então, a Venezuela entrou em guerra com o Brasil, mas os venezuelanos invadiram a minha casa, mas eles são super bacanas. Tipo, eu olhava para uma coisa muito distópica, assim, um futuro absurdo no Brasil, assim. E aí, eu comentei essa ideia com a minha família. Eles acharam, putz, essa ideia é muito legal, por que você não faz um vídeo disso mesmo? Eu falei, acho que vou fazer. Isso foi ano passado, esses ensaios foram tipo em novembro. E aí, um dia eu tava à toa em casa, atriz, desempregada, tava em casa, falei, bom, vou fazer um vídeo. E aí adaptei para a realidade mais palpável, o Brasil, tipo, sem olhar tanto para um futuro, assim, porque eu acho que a gente já está no fim do mundo. Assim, acho que eu sou muito crítica ao governo do Bolsonaro e eu, para mim, já olhando para o governo dele, já dava para ter um texto possível, assim. E fiz o primeiro vídeo, que é o tutorial da maquiagem, e postei e deu super certo. Sobre o que você falou, eu tenho plena consciência que eu tô dentro de um estereótipo de blogueira real, assim, eu sou branca, eu sou loira, tenho olhos claros, eu sou paulistana, então tem esse sotaque que é muito das blogueiras.
Então, eu sabia que eu estava dentro desse pacote, assim. E foi vendo justamente essas blogueiras, porque elas são, claro, elas são diferentes, mas elas são todas meio iguais, assim, é meio impressionante, assim. Tipo, as blogueiras eu tenho a impressão que é tipo Xuxa, Angélica e Eliana naquela época, nos anos 90, elas meio iguais, sabe? E as blogueiras são assim, são diferentes, mas são iguais. Então, e eu sei que eu tô dentro do estereótipo, assim. Eu tenho algumas blogueiras específicas que eu sempre assisto para me inspirar para os próximos vídeos. E eu sou fisicamente muito parecida com todas elas, eu não posso negar, entendeu? Então, esse jeito infantil de falar, esse jeito fofo, com caras e bocas, esse jeito fofinho, que eu acho que dá um choque, que você fala. Se você vê o meu vídeo no mudo, você acha que eu tô fazendo um tutorial de maquiagem mesmo, assim, eu tô totalmente adequada pro que é. Mas eu acho que também acabou isso que fez parte da graça e, portanto, eu segui, sabe? Tem uma coisa que eu fico pensando, Maria, assim, nessa construção que você faz, né? Que é bastante, que o Paulo fala dessa ideia de uma subversão, mas também de uma aposta alta, né? Porque você vem de um trabalho de atriz onde essa questão da sua beleza, né, se faz muito presente, essa coisa da mulher bonita, da mulher, né? Esse processo aí, essa construção, como tem sido essa experiência, né? Porque também a crítica vem nessa direção, né? Nesse lugar de você poder usar. Eu vi uma entrevista sua em que você fala muito disso que você pensou sobre o que o seu corpo comunica, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que isso é algo que compõe essa figura, né? Você estava falando da sua aparência, mas um pouco mais sobre isso, assim. Quer dizer, quando que você percebe que esse teu corpo comunica, né? Se comunica dessa forma. Eu sempre tive noção que eu estava dentro desse padrão de beleza que a gente. Enfim, padrões de beleza não deveriam existir, mas dentro desse padrão que existe, assim, que é imposto, eu sempre vi que eu estava dentro dele, assim, eu sempre soube que eu estava dentro dele e não vou ser hipócrita, eu sempre soube também que isso me favoreceu muitas vezes na vida, tipo, eu tenho plena consciência que eu só fiz a Bruna Surfistinha porque eu, enfim, era uma mulher que poderia seduzir homens, que tem peito grande, sabe? Tipo assim, meio dentro desse estereótipo. E de uns tempos pra cá, a gente muitas vezes ouve no mercado audiovisual, assim, não é incomum a gente ouvir atores falarem, por exemplo, se uma atriz faz uma vilã, muitas vezes ela fica marcada no mercado como a atriz que sempre faz a vilã, então ela sempre continua fazendo vilã, ou então se uma mulher faz uma mulher louca, ela sempre é chamada para fazer personagens de mulheres loucas. Isso acontece no mercado. Então eu acho que eu já achei que isso poderia acontecer com a Bruna, eu fazendo a Bruna Surfistinha. E de fato aconteceu, assim, durante a série da Bruna, eu fui chamada para fazer uma stripper numa série do TNT, aí depois, quando acabou a Bruna, fui chamada para fazer uma prostituta numa novela das 6, era de época, mas era uma prostituta, aí fui chamada para fazer um teste para uma personagem que era uma amante, então ia seduzir um cara. Então eu já vi que eu estava dentro de um lugar dessa mulher sedutora, meio gostosona. E então tem essa coisa do mercado, como eu falei, mas eu acho que também tem isso que você falou, Sil, do que o meu corpo comunica. É muito louco, porque eu tava falando disso com uma amiga minha que é atriz e ela é completamente diferente de mim. Ela é baixinha, ela tem 1,50 1,55 de altura, ela é nordestina, ela é bem mirradinha, magra, sem peito, sem bunda, ela é completamente diferente de mim fisicamente, mas também sempre chamam ela para fazer prostitutas. E ela também estava se perguntando por que eu. Enfim, então eu não acho que é só porque eu tô dentro do padrão de beleza. Eu não sei, eu acho que tem. São várias variáveis, sabe? Só que eu gostei que a blogueirinha do fim do mundo, não foi por isso que eu fiz a blogueirinha, mas ela imediatamente me colocou em outro lugar aos olhos do mercado, eu senti. Porque eu estava usando do meu estereótipo, eu estava usando do meu físico, mas ao falar que eu escrevi o texto, ao falar que eu que criei esse projeto, já me colocavam, então ela é bonitinha, mas ela também é inteligente, sabe? Então,
na verdade, isso foi algo que, ao longo da minha vida, eu sempre tive essa vontade de provar que eu era mais do que a minha aparência física, assim. Eu não vou dizer que é isso, eu sofri preconceito por ser bonita, eu não acredito nisso, mas eu tinha primeiro contato comigo e aí eu sentia que eu tinha que atravessar a arrebentação. É tipo, ok, a pessoa olhou pra mim, acha que eu sou uma menina bonita, mas a gente tem esses inevitáveis, esses estereótipos. Ah, então você é bonitinha, então deve ser burra, deve ser fútil, deve ser metida, deve ser o quê? Então eu sentia que eu tinha que atravessar uma barreira, assim. E eu sentia isso tanto com pessoas que eu acabava de conhecer, então, pode ser homens que eu me relacionava, mulheres que eu acabava de conhecer, até professores ao longo da vida, assim, na faculdade, um nariz um pouquinho torto, assim. Eu respondi sua pergunta? Você usa isso, né? Para a construção, essa aparência. Denise, você quer fazer uma pergunta, Dê? Eu quero. Oi, pessoal. Oi, Sil. Oi, Maricota. É muito emocionante. Eu vou abrir a minha câmera porque eu estou zanzando, estou andando. Mas, enfim, é muito emocionante poder estar aqui, falar com você e lembrar de um monte de coisa, como esse veio artístico, né? Que você punha meu óculos e minha Sharp quando você era pequena, né? Então já tinha aí a construção de um personagem que você imitava e que era eu. É muito bom isso. Mas o que eu queria falar, né, Maria, a gente está nesse mundo, né, que vem meio polarizado já há algum tempo, e que as pessoas ficam cuidando, né, principalmente a gente que é da educação, que cuidando para não ser tendencioso para cá ou tendencioso para lá, e é cobrado por isso. E aí, recentemente, e você quando faz a blogueirinha e faz todas as críticas, você faz da forma mais incrível possível, né? E alguém disse que foi a melhor coisa que aconteceu na pandemia, e eu concordo. E aí, você se posiciona, né? Você deixa claro ali, nas entrevistas, nas coisas que você escreve, nas coisas que você fala, que você discorda do que está aí. E, recentemente, teve uma Roda Viva com a Dinê, e nessa Roda Viva, o Tasso, imagina, fez uma crítica por ele ter dito que ele era de esquerda. Você acha que isso interfere, Maria? Por exemplo, você acha que você pode não ser chamada para algum trabalho? Você acha que isso pode... as pessoas podem olhar para você mais enviesada em relação a isso, porque você se posiciona politicamente, mesmo que sendo uma personagem, mas quando você não está na personagem, nas entrevistas, nas coisas que você fala da sua crença, né? E isso é muito legal. Então, isso te atrapalha? Você acha que isso pode atrapalhar? E pensando no que o Tasso falou para a Dinê em relação a ele ter se colocado como um humorista de esquerda e o Tasso dizer que isso não era bom, e teve uma polêmica imensa, então eu queria ouvir de você um pouco esse seu posicionamento e o que você acha do que eu perguntei. Um beijo. Ai, linda, Dedê, te amo tanto. Obrigada. Linda. Então, eu acho que pode me atrapalhar. Eu, sinceramente, acho que talvez, por enquanto, pelo menos, é algo que não chega muito em mim. Se tem algum diretor, por exemplo, um produtor, que até gosta do meu trabalho e pensa, acho que eu vou chamar a Maria. Aí pensa, mas ela é muito... Ela é de esquerda, ela é muito politizada, sei lá, não vou chamar. Então, se existe esse tipo de discussão entre produtores e diretores, não chega em mim, né? Assim, pelo menos até agora nunca aconteceu de eu estar, por exemplo, num processo seletivo para fazer algum trabalho, daí cancelarem porque eu me posiciono. Eu não perdi nenhum contrato, até porque eu não tinha nenhum contrato com nenhuma marca que quis romper comigo por causa do meu posicionamento. Então, até agora, eu não soube, de nada assim palpável para dizer, mas eu acho que pode acontecer. Só que também eu fico pensando por um outro lado, assim, será que eu também vou querer trabalhar com essas pessoas, sabe? O relacionamento é tão enviesada a ponto da pessoa não querer trabalhar comigo, então significa que ela é radicalmente diferente de mim, né? Então, será que eu vou querer trabalhar com ela também?
Eu sei que é uma droga a polarização, eu sei que, inclusive, eu estava lendo aquele livro que é um best-seller, aquele Como as Democracias Morrem, que diz que a polarização serve justamente para eleger pessoas autoritárias, né? Então, a polarização é uma droga, eu sei. Só que eu já disse isso uma vez também na minha entrevista. Eu acho que eu não sou a pessoa mais evoluída do mundo para levar a gente para um caminho do diálogo, sei lá, de tentar abraçar pessoas que estão do outro lado. Eu tenho dificuldade, sinceramente, tenho bastante dificuldade. Então, sei lá, é um risco que eu corro. E só mais uma coisa que eu quero falar sobre isso que você falou. Há muitos anos, na primeira temporada do Bruna Surfistinha, o pessoal da Fox pediu pra gente, eu nunca contei isso em nenhuma entrevista, vou contar pra vocês. O pessoal da Fox queria que a gente fizesse um material de divulgação que era um material muito problemático. Era a primeira temporada, a Fox é muito contaminada pela Fox Latinoamérica, então as perguntas vieram do pessoal da Fox Argentina, assim, e eles pediram pra gente fazer um material de divulgação que era quase colocando as atrizes num lugar de prostitutas de fato, porque queriam que as atrizes, num papo descontraído entre nós, a gente conversasse sobre, tipo, ai, gente, que pessoas do elenco vocês ficariam por dinheiro? Ai, que celebridade você se prostituiria para ficar? Tipo, eram perguntas muito problemáticas. E nós, atrizes, olhamos para essas perguntas e a gente falou, cara, a gente não vai fazer esse material. Assim, não tem nada a ver com a série que a gente tá fazendo, não tem nada a ver com a história que a gente tá contando, não tem nada a ver com a gente não vai fazer isso. Foi o maior rebuliço, a Fox reclamou com a produção, que reclamou com a gente, que reclamou com os empresários todos, foi o maior rebuliço isso, assim, foi uma droga. E aí, beleza, anos depois, agora, ano passado, um diretor veio conversar comigo e falando que tem um papel pra mim, pra um filme, não sei o que, a gente sai pra tomar um café. O cara era uma furada, o cara só queria dar em cima de mim, ele só queria ter um date comigo, ele fingiu que ele tinha um filme pra mim, mas não era só um cara bem bosta, assim. E aí, no meio do jantar, ele solta assim, ah, Maria, e você é bem legal, né? Porque eu achei que você fosse arrogante, porque enfim, eu tinha a impressão que você é uma menina bastante arrogante, que não gostava de homem, que você é muito feminista, não sei o quê. Aí eu, nossa, que bacana. Quem te falou, desculpa, mas quem que te falou isso? Assim, por que você tinha essa impressão de mim? E aí ele falou que ele tinha uma conhecida na Fox que tinha falado isso. Ah, a Maria se recusa a fazer coisas que ela não concorda, que ela é muito intransigente, que ela é dificílima de trabalhar, que ela é brava, que ela não sei o quê. Então, assim, tipo, ali eu pensei, putz, olha como é o telefone sem fio, né? Esse tipo de diretor tá há anos achando que eu sou arrogante, que eu sou difícil, que eu sou intransigente, sei lá, que eu sou... Quem mais pode estar achando igual a ele, entendeu? Mas, assim, eu prefiro, de verdade, eu prefiro isso do que eu ser chapa branca e pegar aquele texto e falar aquele texto, entendeu? Tipo, ligar e falar assim, ah, qual ator você transaria por dinheiro, hein? Ah, o Cauã Raymond, hahaha, tipo, isso é tão estúpido, sabe? Então, isso foi muito antes de Bolsonaro, eu digo isso porque, assim, eu sempre me posicionei, tanto na vida quanto nas redes sociais, isso nunca foi... eu sou assim, sabe? Tipo, eu sou briguenta um pouco. E é isso, tem consequências, mas tudo bem. Olá, Pode, fala. tudo bem, Maria? Bom, eu te conheci como blogueirinha, depois faz um mês que passou a Bruna aqui, tomei um susto, né? Duas personagens muito diferentes. Sim. Eu queria duas opiniões suas. Uma, saber se tem uma diferença entre se sente mais ameaçada pela misoginia ou pela direita radical política, de ataque você recebe mais. Depois eu queria saber a tua idade e a tua análise de quem participou do filme da Flor de Lis. Porque eu vi que tem uma galera impressionante, né? Todo mundo meio assustado com isso. Sim. Desculpa que eu ria, que eu acho essa história bizarra, assim, essa história bizarra. Eu tenho 29. Desculpa, conta a história, Marcelo, para quem não sabe. Qual é a história da Flor de Lis? Eu tô alienado do mundo. A Flor Só de eu Lis, que não sei, gente. A deputada, a pastora, que adotou 55 filhos e Sim. mandou ao marido e está agora pedindo, pelo amor de Deus, para que os filhos não a entreguem no depoimento. Tem um filme feito há uns 3 anos com uma galera enorme. De 2009 o filme. Tudo isso já? Então tá, eu não sabia. Mas assim, uma galera enorme, Letícia Sabatella, Marcelo Anthony, Débora Seco, um monte de gente, assim, né?
que ninguém percebeu que ela era aquilo, mas sei lá, eu também já era uma coisa. Então, eu perguntei a tua idade, esse negócio da idade, você vai aumentando as contas e vai tendo que fazer concessões, como é que isso vai? Eu perguntei a tua idade por causa disso, para ver se as pessoas fizeram alguma concessão e depois, daí, sem querer, cair nessa saia justa. Não sei se eu expliquei a história da Flor de Lis, mas é mais ou menos isso. Não, a Flor de Lis, ela fez esse filme sobre a vida dela em 2009. Ela é a protagonista, ela atua no filme. E cada um desses atores faz um filho dela, aparentemente. Tem o trailer na internet. Então, o Cauã Raymond, a Aline Moraes, é um elenco global, assim, gente muito famosa. A Bruna Marquezine, quando ela era pequenininha ainda. Eu acho que eles até filmaram antes, eles devem ter filmado, sei lá, em 2007, sei lá, o filme, e lançou em 2009. E quem financiou o filme foram ela mesma, a Flor de Lis, e o filme parece horrendo pelo trailer, horrendo. Mas é muito louco, porque esse filme passou. Ninguém nunca soube desse filme, eu acho que ninguém falou desse filme, assim, que reúne tantas pessoas globais, enfim. Mas calma, então vamos por partes. Se você acha que eu sofro mais ataques misóginos pela direita, né? Pela posição política. Eu sempre acho que os ataques podem ser da direita, mas eles têm um fundo misógino. Então, eles tentam me desqualificar através da misoginia. Então, porque eu sou mulher, eu não posso falar de política, eu não entendo nada de política porque eu sou mulher. Ouço muito, tipo, o que você está falando de política? Você é só uma atriz pornô. Eu ouvia muito isso durante o Ele Não, assim, no Ele Não, eu fiz campanha pro Haddad e tudo mais, e aí eu ouvia muito isso, assim, tipo, você é só uma atriz pornô, você só serve pra chupar pinto na televisão, o que você tá falando de política? Então, assim, é a direita que tá me atacando, mas eles usam da misoginia pra me atacar, tipo, é sempre assim, me chamam de marmita de petista, me chamam de... É isso, assim. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que a misoginia eu vou amanhã eu decido que eu concordo com o Bolsonaro ou que eu não sou mais de esquerda. Eu vou continuar sofrendo ataques misóginos, inclusive por parte da esquerda, porque existe muita misoginia na esquerda também. Então, Perguntas? Eu vou fazer uma pergunta de novo, posso? Claro. Maria, quando você fez a blogueirinha, a primeira, todo mundo se encantou, etc e tal. Mas aí as pessoas começaram a postar, tipo o Jandira Fegali, as pessoas começaram mais engajadas, tal, começaram a postar, repostar isso, né? Como foi para você? O que você sentiu? Você assustou? Você ficou, nossa, com essa repercussão? eu fiquei muito feliz. Eu fiquei. Eu senti uma responsabilidade, assim. Putz, mas eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito. Eu acompanhava o trabalho dessas pessoas, assim, tipo. Logo no primeiro, muitas pessoas repostaram, como você falou, Jandira Fegali, o Freixo, a Dilma começou a me seguir. Assim, pessoas que eu acompanho, assim, são as minhas celebridades, sabe? Tipo assim, tipo, se uma pessoa ficaria feliz por receber uma resposta de um ídolo, assim, não classificaria essas pessoas como ídolos, mas são pessoas que eu admiro, são referências, são pessoas que eu acompanho, são, pô, sabe? Então, eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei um pouco deslumbradinha no começo, pô, fiquei muito feliz, eu acho que tem uma coisa assim que talvez falta vou soar talvez arrogante e presunçosa, assim, mas é porque eu acho que uma coisa que talvez falte na esquerda é a comunicação da esquerda, assim, a gente se comunicar de uma maneira mais clara, mais acessível. Eu acho que a gente é muito intelectualizado e a gente briga muito entre a gente é, enfim. Então eu acho que o que rolou, pelo menos que eu ouvi da Jandira, do Freixo, que fizeram lives comigo nesse início, assim, da blogueirinha, era que, tipo, eles viam ali uma esperança de
dos tutoriais, os vídeos ajudarem a entrar num público que geralmente eles não conseguem alcançar, entendeu? Então eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque isso até me deu um gás, assim, tipo, pô, que legal. Então talvez a blogueirinha realmente tenha uma utilidade, sabe? Ela realmente ajude. Então, para mim foi muito bom, assim. E eu vi isso muito deles, eles me convenceram disso também. Então para mim foi muito bom. Foi muito boa essa recepção. Mas não só deles, tá? A recepção geral foi muito legal. Tipo, por exemplo, estar aqui é muito legal, sabe? Então, foi muito. A blogueirinha foi muito boa pra mim. Não, eu ia perguntar, assim, ouvindo você falar, dá a impressão, assim, de que você... a sua posição não é muito assim, eu só estava lá fazendo o meu trabalho e fui tragada pelo mundo das polêmicas e da política e tal. Parece que você tem um engajamento um pouco natural, assim, talvez um pouco instintivo já, né? O que eu queria te perguntar é, assim, como que você sente a resposta ao seu trabalho nesse sentido? Você sente que você consegue tocar alguma coisa no sentido da pessoa despertar para uma consciência diferente? Você sente esse retorno? Você falou desses políticos que falaram que, enfim, que você poderia fazer isso, que você poderia tocar pessoas nesse sentido da consciência política e tal. Como que você sente a ressonância que você tem entre as pessoas nesse sentido? Talvez nos mais jovens, principalmente, que deve ser o seu público, né? Outro dia, inclusive, eu tinha que tirar um print dos meus gráficos de seguidores para um orçamento, de um trabalho lá. E aí eu tirei o print e eu reparei que, na verdade, que a maioria dos meus seguidores não é tão jovem. A faixa, principalmente dos 25 aos 45 anos, é meu maior número de seguidores. Então, eu até achei que eu tinha pessoas mais jovens, tipo adolescentes, mas não. Mas então, o que eu acho que eu acho que os meus vídeos, como eu faço os meus vídeos são extremamente profundos, né? Tipo, eu faço vídeos, por exemplo, quando eu digo assim, um exemplo, quando eu coloco a máscara de argila e falo que é como a lama de Brumadinho. Porque você passa e você pode deixar secar por um ano que você já recupera o valor do mercado. Sei lá, eu faço esse vídeo. Mas é porque ela é politizada. Eu acho que não é exatamente profundo, não é assim, não estou aprofundando na questão de Brumadinho, na questão da Vale, não estou aprofundando. Mas eu acho que a pessoa pode olhar isso e ela pode talvez despertar interesse para ela colocar no Google, tipo, Vale, Brumadinho, e ver a notícia. Não sei, eu acho que pode, eu acho que a blogueirinha pode fazer isso. E eu recebo muitas mensagens de pessoas que sim, se tiveram mais interesse por política por minha causa. Eu recebi várias mensagens nesse sentido. Inclusive, fiz uma live com uma blogueira que eu conheço por um outro trabalho. E ela falou, quero fazer uma live com você falando sobre política, porque eu não tenho nada de política e eu tô querendo aprender e eu quero falar com você sobre. A gente fez uma live falando sobre isso. E também eu também vi alguma coisa acontecer que são pessoas me imitando. Assim, vi muitos vídeos nos moldes da blogueirinha. Assim, tem um cara que faz vários vídeos de receita. Ele faz receitas usando analogias muito parecidas com a da blogueirinha. O primeiro vídeo ele até me creditou, ele falou assim, inspirado na Maria. E ele continuou fazendo vários vídeos nesse sentido. Então, eu acho que eu influenciei uma produção de vídeos com uma crítica diferente, sabe? Muito legal, assim, talvez essas pessoas não se posicionavam dessa maneira antes. Eu acho que tem um alcance grande nas pessoas. Não sei, eu acho que sim, eu recebo mensagens bem legais nesse sentido. Espero que seja real. Espero que não seja uma mensagem só da boca para fora, sabe? Isso seria esse não é exatamente o meu objetivo quando eu faço os vídeos, mas que como eu acabei, enfim, eu tirava sarro das influencers, mas eu acabei virando uma, talvez. Então, quando me perguntam qual seria a influência que eu gostaria de ter na vida das pessoas, uma influência seria essa, assim, fazer que as pessoas percam o medo de falar de política, percam o medo de também, não só o medo, mas a preguiça de falar e estudar sobre política. Ô Maria,
Eu queria saber um pouco, fiquei curiosa de saber um pouco o seu percurso até chegar aqui, assim, em termos de formação mesmo. Assim, em que momento você falou, não, esse é o meu caminho? Como que foi que se deu isso? Se foi desde muito pequena, e da onde que vem um pouco esse seu constante, assim, esse posicionamento, porque é isso que você está contando, né? Acho que você abre mão de trabalhos, né? Se você mesma falou, vida de atriz não é fácil, a gente sabe que cultura nesse país é muito complicada, né? E cada vez está ficando pior. E eu queria saber um pouco como que foi esse percurso da sua formação, como que você chegou e em que momento você decidiu vou seguir por aqui. E da onde que vem esse posicionamento todo seu, assim, é isso. Bom, então vou fazer um breve resumo da minha vida. Mas eu estudei na Escola Viva, então é isso. Fui aluna da Sil, fui aluna da Dedê, fui aluna da minha mãe também, que está aqui. Eu estudei na Escola Viva até a 8ª série, depois estudei no Colégio Mobile, na Escola Mobile. E logo na Mobile eu percebi que eu fazendo uma aula de orientação vocacional, eu pesquisando sobre profissões. Por acaso eu entrei no audiovisual, porque eu estava indo por ordem alfabética, vi as aulas do audiovisual, me apaixonei, falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu tive uma certeza absoluta, cara, foi muito louco, assim, porque não tinha nada que me jogava para esse caminho, a não ser uma intuição muito forte. Fiz audiovisual, realmente me apaixonei e minha vontade era ser diretora. Minha formação foi para isso, assim, fiz 2 curtas como diretora e roteirista, era isso que eu queria fazer. Só que a atuação me puxou, assim, não foi algo que eu procurei, foi algo que aconteceu. Eu fiz uma série no Multishow no meio da faculdade, e aí depois, anos depois, a mesma diretora dessa série do Multishow me chamou para fazer a Bruna Surfistinha. Eu não fui sempre politizada, eu inclusive acho que eu era até meio reacinha, sabe? Apolitizada, acho que eu era uma adolescente bem apolitizada. Aliás, Sil, eu tava lembrando disso. Eu lembro que teve um debate na Escola Viva, acho que na sexta... Não, eu acho que eu tava na 6ª série, sei lá, que era um debate público envolvendo toda a escola sobre o armamento. Você lembra quando... Você lembra quando teve um... Como é que chama aquele... Como é que... Plebiscito. Não foi plebiscito. Ia ter um plebiscito para... O que você está falando? Mãe, você está sem microfone. Não dá para ouvir o que você está falando. Foi um referendo, não foi? O referendo do desarmamento. Sobre o desarmamento, que tinha que votar sim ou não, e era para facilitar o armamento, eu acho assim. E eu, na época, fui a favor de armar a população, gente. Olha como as pessoas podem melhorar na vida. E no debate, era um debate público na escola, e que os alunos tinham que se voluntariar para defender um lado ou o outro. E eu fui lá, e eu era uma das portas-vozes para defender que a população tinha que se armar. Então, enfim, mas por que eu tô falando isso? Primeiro, para dizer que eu não fui sempre... Deixa o Bolsonaro te ouvir, deixa o Bolsonaro te ouvir, ele vai te catar para lá. Exato. Eu gravei. Tudo bem, gente, eu mudei. A ideia é justamente para mostrar como as pessoas têm força. Não, eu estou falando disso por 2 coisas, para mostrar justamente como eu mudei, como eu não sempre tive esse posicionamento, mas também para mostrar como eu sempre gostei de me posicionar. Tipo assim, eu era uma das pessoas que estava no debate falando sobre, e aí eu estudei muito, daí eu peguei a minha Veja e eu ficava lendo os meus argumentos, para na hora do debate eu ter o que falar e eu ter o que defender, entendeu? Juro, eu lembro muito disso. Mas é isso, meio que talvez eu tenha sido sempre aparecida, e eu acho que eu sempre fui. Quando eu falei que eu sou briguenta, é isso, eu também sou briguenta, então eu acho que isso é um fator importante. Eu não fujo de briga, eu não sou em cima do muro, eu não. Tem uma frase, a minha mãe sempre falava, a Maria é a defensora dos fracos e oprimidos. Tipo assim, se tem alguém... não quero ficar fazendo aqui campanha para... Tipo, eu sou o máximo. Mas assim, se tem uma pessoa sofrendo bullying, se tem
outro dia mesmo, tava num posto de gasolina, tinha uma mulher sofrendo agressão do namorado, agressão verbal do namorado. Eu intervim na hora, tipo assim, na hora. Eu não penso duas vezes. É tipo, eu peguei meu spray de pimenta, que eu ando com spray de pimenta, e eu falei, você não vai falar assim com ela. Você não vai falar assim com ela de jeito nenhum. Tipo, porque é isso, eu sempre me coloco. Então, não é só uma questão de me colocar nas redes sociais, é uma questão de me colocar na vida e ser briguenta. Eu estou com a minha pergunta. Tá. Eu vou fazer uma pergunta política. Eu me considero uma pessoa de esquerda. E eu tenho uma crítica à esquerda, que eu acho que ela realmente, até nos seus posts, eu acho que ela não conversa com pessoas que não são da esquerda. Então, por um lado, eu acho que os seus posts falam também com o seu público, que é o público da esquerda. Eu gosto, eu me identifico, mas, por um lado, eu acho que a gente precisaria, como pessoas de esquerda, conseguir ampliar e conseguir dialogar com outras pessoas. E eu acho que as pessoas, algumas pessoas de esquerdas que eu adoro, são muito radicais. Eu, ouvindo você, eu acho você um pouco, não é uma crítica, é uma observação, um pouco radical. Sim. Você já pensou sobre isso? De, por exemplo, tentar ampliar, porque eu acho que a esquerda peca nesse quesito, de poder ampliar o seu discurso, poder conversar, poder olhar um ponto de vista, porque também a gente, se a gente seguir essa linha, a gente vai ficar fechado no nosso núcleo. Eu percebo isso. Sim. Não sei se eu posso comentar, porque eu acho que tem a ver e aí economizaria seu tempo. Eu sou a Arícia, tá o nome do Rafael, mas aqui a Arícia é quem fala. A minha pergunta, ela tem a ver com o que a Heloísa diz, mas eu acho que ela vai num outro... tem a ver, mas não é exatamente isso. Porque eu ouvi você dizendo que você com a blogueirinha, você notou que algumas pessoas começaram a falar de política, né? E aí eu fiquei pensando nos seus vídeos, porque eu vejo, e normalmente já pressupõe que a pessoa tenha notícias do que é aquilo do que você está dizendo, né? Acho que essa é uma questão. E a outra, quando você vai falando justamente, né? Olha, eu não consigo compactuar com esse lado aqui. Muito honestamente, eu também não. Eu fico me perguntando como é que a gente, sendo de esquerda, a gente pode conversar com as pessoas que não estão, como eu posso dizer? É isso que você está falando, de apolítico, politização, despolitização. E eu acho que tudo que está acontecendo tem muito a ver com uma despolitização, né? Como é que a gente, para aqueles que não têm um lado, né, ainda, ou que não sabem que não tem um lado, né? E aqui eu vou usar um exemplo, como que é o nome daquela economista que a gente viu um vídeo dela? Bom, a gente não vou me lembrar o nome dela, mas eu achei a Laura Carvalho, que ela vai dizer que ela foi fazer uma pesquisa de campo pré-eleição, naquele momento que Bolsonaro ia ganhar. Quem não queria Bolsonaro estava desesperado, né? Então eles foram lá no desespero e conversando com uma mulher na comunidade, elas falando dos assuntos, e a mulher dizia, é isso mesmo, eu acho que é isso. Você não acha que tem que ter direito? Acho. Você não acha que, enfim, tem que ter direito à saúde? Acho. E aí a Laura falou assim, mas... Na verdade, a Laura não. Alguém foi fazer essa pesquisa e a Laura estava contando. Ela falou, mas se você é de esquerda, por que você vai votar no Bolsonaro? No que a mulher responde, olha, eu vou votar no Bolsonaro porque o meu pastor mandou eu votar no Bolsonaro. O dia que o meu sobrinho foi alvejado pela polícia, era o pastor que estava do meu lado, e não vocês. Sim. E aí eu acho que entra um pouco disso, assim, né? Que você também foi dizendo. Como é que a gente conversa com as pessoas, no entanto, sem tirar a complexidade do que é estar no social, né? Do que isso tem a ver, porque na mesma medida que a gente quer comunicar, dependendo do que a gente diz que tem que facilitar, a gente está colocando o outro como uma pessoa ignorante, uma pessoa que não é capaz, uma pessoa que não tem a possibilidade de.
quando na verdade talvez só não tenha a informação ou de um jeito que ela possa construir algo de si próprio, sabe? Não sei se eu me fiz clara, mas acho que tinha a ver, porque é dessa conversa que a gente precisa, mas como fazemos isso? Eu não quero que você me responda, seria demais, mas que você possa pôr seu ponto de vista. Não, mas eu entendo totalmente, eu concordo. Posso agregar uma coisinha que vai Claro. nessa direção também? Se as pessoas dos R$600, né, que migraram, que eram do PT e agora estão no Bolsonaro, se elas entendem os seus vídeos, você tem algum indício de que essas pessoas conseguem te compreender? Eu não sei, eu acho que eu não sei exatamente como identificar essas pessoas através da internet, né? Não sei. Eu acho que é uma parcela muito grande de pessoas que eu acho que algumas podem compreender, outras não. Eu acho que algumas podem gostar, outras podem detestar. Mas eu com certeza eu estou dentro da minha bolha ainda, principalmente. Eu sei, como a Luísa falou, os meus vídeos são para essas pessoas, assim, dentro da minha bolha. Eu sei que eu falo dentro de um público muito específico, assim. Vamos por partes. Eu concordo muito que esse é um problema da esquerda e eu sinto, isso, assim, tipo, se você vai para alguma cidade pequena no Brasil, você não pode, você talvez demore para você encontrar uma escola, mas você imediatamente vai encontrar uma igrejinha evangélica, né? Assim, as igrejas estão onde as escolas muitas vezes não alcançam, assim. E eu acho que tem uma falta de informação muito grande, pessoas que assim, existe uma despolitização, existe uma raiva de político, existe também uma coisa de colocar políticos todos dentro de um saco, tipo, o que aconteceu, assim, essa demonização da imagem do PT também serviu também para demonizar a política como um todo, assim, as pessoas não acreditam em políticos mais, e com certa razão, claro, mesmo porque, e eu acho que é isso, aí quando entra um outsider como o Bolsonaro, se falando como nova política, que jamais vai fazer toma lá da cá, agora ele tá mostrando que não, mas tipo, com um discurso de que vai fazer uma política nova, ou então vem o Dória com esse discurso de não sou político, eu sou gestor, isso já é uma ótima chamada, porque, tá, ele não é político, entendeu? Ou então esses políticos do Partido Novo, que são banqueiros já são ricos, então eles não querem enriquecer na política. Eu vou votar nele porque ele não quer, ele não precisa roubar, ele já é rico, então assim, você já vai votar pressupondo de que os políticos vão roubar, entendeu? Então, é isso, as pessoas têm muita raiva e bode dos políticos, de maneira geral. Então, é isso, essa demonização do PT, mas também essa demonização da esquerda. A campanha de difamação que o Bolsonaro fez, de colocar mamadeira de piroca, eles sempre colocam pessoas da esquerda como pedófilos, isso de colocar a coisa do kit gay, tudo isso muito cruel e muito eficiente, porque é um discurso muito raso. Você falar, bandido bom é bandido morto, é absolutamente compreendido, é fácil de você absorver essa informação. Você pensa, claro, bandido bom não é bandido morto, sabe? Tem que morrer, bandido tem que morrer. Castração química para estuprador. É muito mais fácil você falar que para resolver o problema dos estupros tem que castrar quimicamente os estupradores, do que você dizer que, na verdade, não. Deveria existir uma mudança, uma revolução cultural para não existirem estupradores, não para você punir os que existem, sabe? É muito mais fácil você aderir ao discurso da direita do que ao discurso da esquerda, porque é muito mais elaborado, academicista, rebuscado, e a gente também, assim, tem muitas correntes. Então, assim, eu sou feminista, mas eu sou feminista marxista, ou feminista liberal, ou feminista radical, feminista interseccional. A gente se divide entre a gente, entendeu? Então, é muito difícil, assim. Eu também não tenho resposta, também estou elaborando aqui junto com vocês. Eu não sei, assim, eu acho que meus vídeos ficam meus vídeos contemplam essa parcela da internet, esse mundinho da internet, que também é um mundo que também é um território em disputa, a internet, sabe? Da mesma maneira que eles puxam de lá, a gente tem que puxar daqui. Eu acho que os vídeos da blogueirinha é uma maneira de puxar para cá, assim, com uma linguagem um pouco mais facilmente compreendida, pegando uma linguagem bem jovem, com cortes,
Mas, assim, eu sei que eu tenho uma limitação. Eu sei, assim. Inclusive, adoraria poder fazer mais. Adoraria, assim. Se vocês tiverem ideias para mim, pelo amor de Deus, me deem. Porque eu adoraria poder fazer mais, alcançar mais gente. Adoraria, mesmo. E sobre eu ser radical, eu sei que eu sou radical. E eu sei que a radicalidade gera uma certa antipatia, assim. Eu não tô falando que é o seu caso, não tô falando que você não tem simpatia por mim, não tô falando isso. Mas eu sei que geram, ai, meu Deus, radicalismos, as pessoas são contra, geralmente são contra o radicalismo de qualquer lado, tanto de esquerda quanto de direita. Então, quando eu digo que eu sou radical, eu sei que isso afasta mais do que qualquer coisa. Mas é muito louco, porque eu concordo que eu sou radical, mas tem certas coisas que eu não acho que é radicalismo. Eu acho que é simplesmente bom senso. Só que a gente tá perdendo o termômetro do que é bom senso também, sabe? Para mim, não votar no Bolsonaro é bom senso, sabe? Eu concordo com você, mas o que eu quero dizer com radical é o seguinte, que quando a gente se posiciona de uma maneira muito enfática, eu também sou radical, por exemplo, eu sou completamente, eu acho inaceitável o armamento da população. Inaceitável, eu sou totalmente contra. Tem várias coisas que eu sou absolutamente contra. Mas eu só acho que quando a gente se posiciona de maneira muito radical, a gente expulsa a conversa com outras pessoas e eu acho que é isso que está faltando um pouco, a gente trazer as pessoas para a gente poder conversar e tentar construir alguma coisa, entendeu? Eu acho que o radicalismo do PT ou da esquerda, e também acho que esquerda não podemos definir a esquerda como algo, assim, eu sou da esquerda, eu sou assim. Eu acho que esse radicalismo acaba sendo contra a própria esquerda, entendeu? O radicalismo, ele pode afastar por um lado, mas por outro, eu também sinto que ele é uma certa contundência para certas coisas. É quase dizer assim, não tem meio termo, sabe? Eu talvez me politizei lendo muitas pessoas radicais na internet. Quando eu estava, inclusive, ia terminar de responder a pergunta da Carla, eu ganhei o meu posicionamento político, minha consciência política, social, racial, veio muito por causa da internet. Minha porta de entrada para a política foi o feminismo, foi lendo feministas negras no Facebook. E elas são radicais, e ainda mais na internet, elas são muito radicais. São aqueles textões que é tipo caga-regra. Mas foi assim que eu aprendi, então talvez por isso eu seja dessa maneira. Mas assim, aquilo nunca me afastou. Aquilo foi tipo, então não pode falar que eu sofro racismo reverso. Entendi. Sabe, eu fui aprendendo com socos, na marra, mas assim, talvez eu aprenda mais. Eu sinto que eu aprendi meio rápido, assim, certas coisas, sabe? Não sei, o radicalismo me serviu. Mas, enfim, como eu disse lá no começo, talvez eu não seja a pessoa indicada. Eu sinto que eu não sou muito evoluída. Tipo, eu não sou realmente a pessoa indicada para guiar a gente no caminho do diálogo com pessoas. Talvez eu não seja essa pessoa, mas eu pretendo ser. Só que eu ainda tô nesse caminho. Alguém queria falar? Eu queria falar aqui. Não, é que eu fiquei ouvindo essa coisa, né? E aí, assim, já que a gente está aqui numa conversa e a gente acredita que a maioria está bem desesperada nesse nosso barquinho que está bem furado e tentando fazer alianças possíveis. Não, e aí o que eu fiquei pensando é muito, né, nessa palavra radicalismo, radicalidade e polarização. O quanto que essas palavras elas vêm sendo ditas há um tempo. E eu acho importante a gente poder fazer a separação, e eu estou dizendo isso até porque eu acho que conforme a Maria foi falando, me remeteu a isso, né? O que é o radicalismo com esse sufixo ismo que leva a uma coisa doentia, incapaz de qualquer tipo de articulação, e radicalidade nesse sentido da raiz do problema, de que você não dá para ficar em cima do muro às vezes. Então, ser radical neste momento, eu acho que inclusive é saudável. Porque, veja, para mim, veja não a revista, mas eu fico pensando nisso, gente. Assim, é como dizer que na Alemanha nazista a gente vai poder sentar com Hitler e bater um papo. Você vai, Hitler, por que você está matando essa galera?
O que está acontecendo? Agora, é claro, e aí eu acho que a Maria foi falando disso um tanto, né? De poder separar o terreno fértil, né? Daquilo que, é um cara babaca que não adianta, ele... Outra coisa é o caso lá da mulher que a amiga da Laura foi conversar na comunidade, né? Eu acho que quando a gente fala de trazer para a esquerda, a gente precisa compreender a complexidade do tamanho que é isso que tá, sabe? Porque o tamanho que tá é que tem gente que é prejudicado pela lógica que hoje está estabelecida. E essas pessoas estão muito arrependidas, né? E eu acho que a gente ir para o radical nesse sentido de pegar a raiz do problema e dizer, cara, não posso abrir mão disso, porque senão o que eu estou autorizando, entendeu? Eu acho que é necessário, né? E estou dizendo desses três termos porque eu acho que pelo momento que a gente está vivendo ser tão cinzento, a gente acabou, é como aquelas palavras que entram no cotidiano e elas perdem o significado delas mais interessante. Então, se tem uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer agora, e aí é a Arícia falando, né? Já que isso aqui é uma conversa, eu acho que a gente tem que ser radical. Quer dizer, não, gente, não dá para aceitar racismo. Não dá. Isso, é radical nesse sentido. Mas não aceito. Então, quem é essa pessoa? Qual é a história dela? Como é que a gente vai poder ouvir? Agora, tem gente que é isso, mas para poder saber se o terreno é fértil ou não, há de se ter algum tipo de troca, né? Eu acho que isso sim. Então, por exemplo, quando a Maria está falando lá do Danilo Gentili, ele já expõe, tipo, é isso. Mas, enfim, mais uma vez, foi uma fala, porque eu acho que se a gente está entendendo que o barco está furado, que esse momento sirva para a gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa, gente. Eu queria trazer uma coisa e voltar um pouco para a questão da forma, né? Você escolhe, né? A blogueirinha, enfim, é um personagem que está dentro dessa mídia, né? Das redes sociais e tal. Você fala que você não consegue fazer, né? Que você faz menos vídeos do que poderia, talvez. Isso passa por uma escolha, por um limite físico, né? Porque acho que talvez isso é uma coisa que a gente tem visto, né? Em posições eu queria escapar um pouco dessa coisa de direita e esquerda, mas enfim, que a direita tem uma eficiência, né, nesse uso da rede social, né? E a rede social é muito potente. No entanto, você fala que você está com um trabalho super potente, mas que você faz vídeos uma vez por mês. Tal. Isso é uma escolha, Maria? Ou isso está no contexto, é uma contingência da condição que você tem de produção, de você escrever? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Então, eu tenho várias ideias para os vídeos da blogueirinha, eu tenho vários vídeos para fazer, mas eu não faço, eu acho que alguns fatores. É que fazer a blogueirinha ativamente implica eu ter que ficar muito ligada no noticiário, lendo muito sobre política, e isso me custa, tipo assim, pela minha saúde mental. Eu fico estressada, são dias que eu durmo pior, são dias que eu fico mais ansiosa, porque esse caos político me faz mal. Acho que faz mal para todo mundo, né? Então, ficar muito ligada na política é uma coisa que me... Então, eu não faço tanto. Também, eu não sou uma pessoa workaholic, então, assim, eu acho que tem pessoas que são completamente apaixonadas por trabalhar, de produzir, não sei o que, não sei o que. Eu gosto do ócio, eu gosto de ficar na minha, eu gosto da paz, eu gosto de montar meus quebra-cabeças, eu gosto de assistir série, então, também é isso, assim, eu também não fico me forçando a fazer muitos vídeos. Outra coisa é que eu quero sempre manter meu pé no chão, assim, um dos meus maiores medos é começar a acreditar nos meus seguidores, sabe? Tipo, eu sempre digo isso, tipo, quando você posta alguma foto, algum vídeo, não sei o que, eu recebo umas mensagens, assim, muito maravilhosas. Pra autoestima é uma delícia, mas eu tenho medo de começar a acreditar, sabe? Tipo, ai, você é linda, você é genial, você merece o Oscar, você... Aí eu fico, tipo, manter um pouco o pé no chão, sabe? Então, são vários fatores, assim. Eu acho que também eu também não acho que eu também não acho que eu não preciso me levar tão a sério, assim, tipo, eu tenho que falar sobre todos os assuntos, porque a internet pressupõe isso, assim, que você tem que gerar engajamentos, que você tem que estar sempre presente, postar todos os dias, ficar alimentando as redes sociais para
eu não quero cair nessa, assim. Eu tenho vontade de fazer, eu faço. E é isso, assim, são esses os meus fatores. Não se de render, porque eu falo que ela é quer dizer, uma mídia que te convoca a essa velocidade, né? A esse excesso, né? Não, super. E assim, o Felipe Neto, vocês sabem quem é o Felipe? Todo mundo sabe? Enfim, é um dos maiores youtubers brasileiros, assim. E ele entrou em contato comigo por causa da blogueirinha, do Fim do Mundo. E a gente começou a conversar e tal, e ele foi super legal comigo. E aí ele falou, cara, eu acho que você tem que fazer um canal no YouTube, não sei o quê. E aí ele ficou falando, olha, e aí é postar todos os dias, porque YouTube tem essa coisa de você gerar o seu... condicionar o seu público. Então, dizer assim, eu vou postar toda terça e quinta às 10 da manhã, o seu público vai entender que é assim. E olha, Maria, eu trabalho 6 dias por semana, 12 horas por dia, eu trabalho demais, é isso, isso aqui. Eu fico pensando, Jesus, eu não quero isso, não, tá tudo certo, assim. Ele falou assim, olha, quanto tempo mais ou menos você demora entre você começar a escrever o vídeo até você postar? Eu falei, sei lá, uma semana. Ele, uma semana? Você tem que fazer em 3 dias, no máximo 3 dias entre uma coisa e outra. Então, assim, eu não tenho essa pretensão, entendeu? Para ele, assim, ele conseguiu conquistar esse lugar porque ele tá falando um lugar, assim, ele conquistou esse lugar porque ele fez dessa maneira, ele fez a lição de casa, mas eu não a princípio eu não tenho, eu não vou dizer nunca, mas a princípio eu não tenho essa pretensão, entendeu? Então eu faço no meu ritmo. Bom, desculpa me meter aqui, queria dizer algumas coisas antes de tudo. Falar com você, Sil, é sempre uma emoção, a melhor educadora que eu tive na minha vida. Silvana, querida, figura afetiva importante da minha vida, uma honra estar vendo você por tanto tempo. Rafa, queridaço, a melhor perna direita do Recreio da Escola Viva. A Denise também estava aqui, também, queridona. Enfim, só queria dar alguns pitacos, que eu converso com a Maria sobre isso, eu queria ver o que vocês acham. Que a Heloísa falou uma coisa que do radicalismo, eu concordo com ela, mas eu acho que a origem do radicalismo da esquerda não é de raiva, eu acho que é de arrogância. Eu acho que a esquerda é arrogante. E a arrogância da esquerda distanciou a esquerda da base. Virou um discurso absolutamente hermético e intelectualoide que fala com a Vila Madalena e Pinheiros e não comunica com a base. Então, o Mano Brown gabaritou no palanque do Haddad quando falou: se perder conexão com a base, falou, um abraço. E eu acho que a Maria é tão extraordinária, e eu não sou coruja, imagina nada, zero. Que eu acho que ela... Apenas só um minuto, apenas para quem não conhece, Luca Bob, escritor também, né? Essa sua veia criativa, irmão gêmeo da Maria, certo? Preciso contar isso para as pessoas, senão não vale. Irmão gêmeo da Maria, honra total ser irmão gêmeo dela, irmão da Bruna e filho da minha mãe. E o outro, dá um gêmeo da Maria. Que pega diferença mesmo, né? Pô, a Maria, eu acho que o grande mérito do vídeo da Maria é a linguagem. Porque a esquerda tá tão academicista mesmo e tão prepotente de achar que o Gregório Vivier e vão falar entre pessoas tomando um negocinho no Bar Balcão e tudo bem, vão decidir o futuro de milhões de pessoas no alto do seu chão de taco e samambaias na sala. E ela se perdeu do resto. Como a Maria. A Maria é uma esquerda caviar, mas assim, eu acho que o radicalismo passa um pouco pela arrogância, de achar que ninguém é bom o suficiente para trocar, debater em alto nível. E é tão arrogante que não se ligou que o MBL atropelou com aquela linguagem de meme, gif e meias verdades, fake news com verniz, atropelou, falando que a Dilma era bandida e tudo mais, atropelou. Claro, usando de um artifício nocivo como a mentira. Mas o Bolsonaro soube falar numa linguagem simplista do jeito certo, uma linguagem correta. E eu acho que a Maria é um frescor na esquerda nesse sentido. Ela fala de um jeito acessível e palatável sem ser arrogante. A Maria tem vários depoimentos de pessoas de outras realidades que se comunicam e atendem, aquilo ressoa dentro dela. Então, só queria falar que eu acho que o radicalismo vem muito mais da arrogância dessa esquerda intelectualoide e sozinha, né? Equivocada e sozinha. Mas ele não é coruja, tá? Ele não é coruja. Nada. Bom, a gente está chegando no nosso tempo, né? Alguém teria mais alguma pergunta para fazer para a Maria? Algum comentário? Eu acho que... Oi? Paulo. Dá tempo? Dá, claro. Por favor. Eu queria fazer uma pergunta, que tentar que a pergunta não fosse tragada
pela polaridade, né? Porque parece um magnetismo que traga tudo para um polo ou outro, porque ela tem uma proximidade, mas não é exatamente a questão da polaridade. Você, ao se tornar uma figura pública, né, e se posicionar, é uma coisa que acho que a gente conversou com o Antônio Prata aqui, ele falou do medo. Acho que a minha pergunta é em relação não a esse polo esquerda-direita, mas a essa característica das redes sociais de se tornar um tribunal, né, de proceder a cancelamentos, linchamentos, etc. e tal. Parece que tem muita gente que vive ali à espreita de uma escorregadela das pessoas, né? E se é que, às vezes, talvez nem seja uma escorregadela, mas, enfim, algo que se possa utilizar nesse sentido. Então, tem caso recente da Lia Schwartz, tem o próprio Antônio Prata, sei lá, 2 anos atrás, a Fernanda Torres, um monte de gente que talvez contrariou alguma coisa ali com o pensamento, ou não se uniformizou com um determinado pensamento de alguma filiação de militância identitária específica daquele momento e foram vítimas e até em alguns casos com uma certa violência, né? Então, assim, o Antônio Prata, ele falou, ele se preocupa muito com o que ele escreve, porque é um campo bastante minado mesmo, essa exposição pública para se posicionar, né? Então, assim, não minha questão não é com receio com a extrema-direita ou o bolsonarismo, não, com esse campo minado que transcende a questão de esquerda ou direita, né? Que se isso te preocupa, se isso pauta o teu trabalho de alguma maneira, porque você transitando ali publicamente, você está sujeita a ser cancelada, por exemplo, por alguma escorregadela, né? Eu queria que você falasse um pouco como que é isso para você. Isso é uma coisa que eu estava pensando, que eu até falei outro dia com um jornalista, que eu acho que hoje todo mundo hoje vive com o medo de ser cancelado, né? A pessoa nunca foi cancelada, mas ela vive com esse medo. E eu tô dentro disso total. Esse é meu maior medo. A gente falou de medo no começo da conversa, né? Eu tenho menos medo dos ataques da direita do que eu tenho dos ataques da esquerda, sinceramente. Justamente por causa disso, assim, eu tenho medo de errar muito feio tentando acertar, assim, com boas intenções, sabe? Mas é muito doido, assim, eu entendo os dois lados. Eu acho que você falou de essa militância identitária. Eu não gosto dessa palavra, eu não gosto dessa coisa de classificar como identitária uma militância. Eu acho que para quem está dentro para quem é negro, para quem é mulher, não é uma pauta identitária, é uma pauta de sobrevivência mesmo, assim. Claro que, por exemplo, a questão da Lilia Schwartz talvez não entraria nisso, assim, mas quem sou eu para falar, né? Sou uma mulher branca. Mas, enfim, é que eu acho que também só voltando para falar sobre os radicalismos, eu acho que as pessoas também estão meio de saco cheio, sabe? Tipo, agora na NBA, dos jogadores se recusarem a jogar por causa do racismo, sabe quando chega num limite? Então, eu acho que as pessoas também estão num certo limite. Não sei, eu sinto todo mundo um pouco numa panela de pressão. É tipo. Eu acho que. Não sei, é porque eu tenho esse medo, mas ao mesmo tempo eu também posso dizer que eu já estive do lado de lá. Eu já fui a pessoa que linchou. Assim, eu estou também do lado que é tipo assim, não, você não vai falar sobre esse assunto desse jeito. Não, você não. Tipo assim, ou então, não, você não vai falar, mas assim, pô, você errou. Como assim? Falou bosta, apaga que dá tempo. Tipo assim, por exemplo, essa coisa da Fernanda Torres. Sim, a Fernanda Torres é maravilhosa, mas aquele texto dela, que era ela falando que ela gostava quando ela era cantada na rua, não era isso? Era um texto assim, ela era um texto de humor, a Fernanda Torres falando sobre como ela quando ela ouvia um assobio na rua, isso para ela era bom, não era assédio, era algo assim. E ela foi cancelada na época, porque, tipo assim,
como assim? A gente tá aqui lutando contra o assédio, a gente tem campanhas contra o assédio e você fala que você gosta. Tipo, pelo amor de Deus, Fernanda, não é hora para fazer esse tipo de coisa. E era meio isso, assim, eu entendo também essas pessoas. Tipo, entendo de verdade, entendeu? Você entende quem cancela? Hã? Você entende quem cancela? É que eu falo cancelamento porque o que é cancelar? É doido porque ela falou isso e teve errar. Eu entendo quem dela. Entendo plenamente quem critica. Entendo. E assim, eu também não gosto muito dessa expressão cancelamento, porque o que é de fato cancelar? A Fernanda Torres não perdeu a coluna dela, ela não perdeu o prestígio dela, passou 5 meses, um mês no máximo, ela continuou sendo cultuada absolutamente pelo que ela era. Ela só foi chamada atenção. Então, hoje em dia também discordar é cancelar a pessoa, discordar é linchar. Tipo, o Antônio Prata mesmo veio em defesa do Tass, falando que o Tass foi super importante para a história da televisão brasileira e que o que estavam fazendo com ele depois do Roda Viva era um linchamento. Gente, não, é que o Tass falou uma merda absurda em rede nacional, na TV aberta, e as pessoas criticaram ele. Assim, tipo, o que é cancelar? O Tass não perdeu, ninguém cancelou as contas dele, ele pode continuar falando tudo que ele quiser falar, ele não perdeu o programa dele na cultura, ele não perdeu o salário dele, ele não perdeu nada, ele continua tendo o papel dele de destaque. Ele só foi duramente criticado publicamente por uma besteira que ele falou, entendeu? Então, assim, eu também não sei o que é exatamente um cancelamento, não sei. E, Maria, eu acho que assim, pra gente foi um prazer muito grande ter você aqui. Eu acho que, especialmente por a gente poder ouvir um pouco essas vozes mais jovens, né? Porque a gente tem uma visão de mundo que vem tão carregada das nossas convicções e daquilo que a gente acreditava, e a gente está vivendo um momento de tanta ruptura, né? De tanta perda de referência, de tanto não saber, né? Que por um lado é bom, né? Porque quando a gente não sabe, a gente tem alguma chance de aprender alguma coisa, né? Quando a gente está sentado no banco da certeza, a gente se arrisca pouco. E acho que você é uma figura que traz essa ousadia, assim. Acho muito bacana quando você defende as suas posições, né? Mesmo correndo o risco de que isso afete de alguma forma, né? Essa tua profissão que vive, né? Que é uma profissão da imagem, né? De emprestar o corpo para outras ideias. Então, como que você consegue aí conciliar isso, esses dois polos, né? Assim, o ser atriz, o ceder, né? Usar esse seu corpo para levar adiante outras ideias, sem abandonar as suas crenças, né? Acho que a blogueirinha traz essa leveza, essa brincadeira. Tomara que você siga com ela aí por um tempo. Foi um prazer enorme ter você com a gente aqui hoje. Muito obrigada. Eu devo falar uma coisa importante. Para mim, foi muito importante te ouvir, eu gostei muito. Eu tenho essas dúvidas sobre que horas que eu devo ser radical, que horas que eu não devo ser radical, que horas que eu devo cancelar alguém, que horas eu não devo cancelar ou tentar conversar. Assim, é uma dúvida que eu tenho grande, é uma angústia que eu tenho grande. Então, assim, mas eu eu acho que você tem uma voz muito importante e foi muito interessante. Eu queria agradecer por ter tido a oportunidade de ouvi-la e trocar umas ideias e as minhas dúvidas com você.